Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Como amanhã, dia 2 de novembro, é dia de comemoração dos mortos, nós vamos falar hoje um pouquinho desse assunto, porque é um dia que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, as nossas preces. E Kardec questiona os espíritos na pergunta 320. Se sensibiliza os espíritos com as lembranças que temos deles? Muito mais do que podeis suportar. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhe de lenitivo. Então é muito bom a gente lembrar constante dos nossos entes queridos que se foram. Nós não podemos perder o vínculo com eles. E as nossas lembranças, as nossas preces, se eles são espíritos já numa condição mais elevada, serão para eles motivo de mais ainda alegria e felicidade. Se são seres que ainda estão sofrendo, será para eles motivo de alentivo, vai amenizar um pouco o seu sofrimento, as suas dores. Por isso não podemos deixar de orar nunca pelos nossos entes queridos que se foram. O dia de comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-se ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? Quer dizer, para os espíritos esse dia é um dia mais solene do que os outros? Eles vão ao cemitério para receber, para se encontrar com os seus entes queridos que lá vão? Resposta muito interessante. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem os seus pensamentos, como fazem noutros dias qualquer. Então, os espíritos, entes queridos nossos, que estão no plano espiritual, sempre atendem os nossos chamados aonde quer que estejamos e em qualquer dia. Se vamos lá no cemitério, fazer uma prece, ofertar-lhe uma rosa, uma leitura, eles vão lá para receber aquela prece, aquela leitura. Se não formos lá e fizermos a mesma coisa dentro do nosso lar, eles vão lá no nosso lar para receber aquelas preces, aquelas vibrações, aquela energia, para atender o nosso chamado. Mas o dia dos finados é para eles um dia especial, reunindo junto às suas sepulturas? É um dia especial de reuniões junto às suas sepulturas? Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares as das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão das indiferenças. Então, muito importante a gente pensar nisso. Só vão lá aqueles cujos seus entes queridos estão lá orando por eles, lembrando deles, né? Eles não vão lá porque é um dia dos finados, é um dia de uma multidão, mas o dia que a maioria de nós se reúne lá. Sob que forma aí comparece e como o veríssimo, se pudessem tornar-se visíveis? De que forma a mamãe, por exemplo, se apresentaria lá no cemitério para mim se eu lá for orar por ela? Se eu pudesse vê-la, de que forma eu a veria? Sobre a que tinha quando encarnada. Quer dizer, não vai mudar. A mamãe vai aparecer para mim, se eu puder vê-la, da mesma forma que eu a conhecia, da mesma aparência que ela tinha antes. Por quê? Porque o seu corpo perispiritual, que é o seu verdadeiro corpo,
é que tem essa forma, é que dá vida ao corpo, é que dá forma ao corpo. Desencarnando, deixamos o corpo físico, mas continuamos com a mesma aparência de antes, a não ser que haja uma necessidade, por algum momento, de alterá-la. Isso é um assunto, né, para um outro estudo. E os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparece e sente-se alguma pesar por verem que ninguém foi lá lembrar-se deles? Que lhe importa a terra? Só pelo coração nos chama e eles são atendidos. Desde que aí ninguém lhes vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. O que vai fazer no cemitério um espírito cuja parentes e amigos não tem nenhum lá lembrando dele? Vai lá fazer o quê? Se ele tem todo um universo para ir, todo um espaço, tem uma vida espiritual a fazer. Como disse a pergunta anterior, eles atendem o nosso chamado. Mas se não formos lá, eles também lá não vão comparecer. Para quê? A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que lhe faça essa pessoa em sua casa? Quer dizer, o que é melhor para o espírito, em outras palavras? O que mais contenta? O que mais faz o espírito reagir? Eu ir ao cemitério, visitar o seu túmulo, botar lá umas flores, ou acender uma vela, como muitos fazem, ou você de casa fazer uma prece fervorosa, rogar a Deus por ele e pedir ajuda por ele, para que Deus o ilumine cada vez mais. O que é melhor para o espírito? Olha só, aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, importante não é você ir lá. Se você pode, você acha que deve, vá. O importante é o que você lá vai fazer. Se é apenas uma visita formal ao túmulo, ou se é fazer uma prece, rogar a Deus por ele. Porque você pode fazer também em casa, ou na rua, aonde você estiver, no momento que você estiver, que eles vão te atender. Eles vão receber as suas preces. É muito bom a gente lembrar que os nossos entes queridos que se foram é a nossa família. É o meu pai, é a minha mãe, é os meus irmãos, é a minha sogra que se foi, é o meu sogro, é o meu tio, o meu sobrinho. Então, é muito bom a gente lembrar que é a nossa família, que apenas deixaram o corpo físico e continuam vivendo do nosso lado no plano espiritual. Então, nós não podemos perdê-los de vista. Nós não podemos deixar de estar confabulando com eles, fazendo prece, pedindo a Deus por eles. Quantas e quantas vezes a gente desconfia assim por alta que tem um ente querido nosso que não está muito bem no plano espiritual, e aí você chama por ele, faz uma leitura evangélica junto com ele, faz prece, roga a Deus por ele. Isso é muito importante. Nós não podemos perder o vínculo com os nossos entes queridos dia nenhum. Não podemos lembrar deles apenas no dia 2. O espírito das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assiste à inauguração de umas e outras e experimenta algum prazer nisso? Aquele espírito em que as pessoas constroem uma estátua, um monumento para ele, em homenagem a ele, como é que ele se sente diante disso? Ele sente algum prazer com isto? Muitos comparecem a tais solenes quando podem, porém, menos se sensibilizam com a homenagem que lhe prestam.
do que com a lembrança que deles guardam os homens. Quer dizer, eles se sensibilizam muito mais com a lembrança, com o sentimento que temos sobre ele, do que um monumento, uma estátua, um monumento. A inauguração de um monumento, às vezes, ele nem comparece. Porque para o espírito, essas homenagens materiais não representam nada, a não ser que ele ainda esteja no plano espiritual muito apegado às paixões terrenas. Qual a origem do desejo que certas pessoas experimentam de ser enterrada antes no lugar do que no outro? Será que preferirão, depois da morte, vir a tal lugar? E essa importância, cada um a uma coisa tão material, constitui indício de inferioridade do espírito? Tem pessoas que querem, quando desencarnar, ser enterrada lá ou acolá. Isso representa uma inferioridade para o espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados seus respectivos ossos? É interessante isso aí, não é? Por que esse apego a um lugar, de que vai valer aquele corpo ser enterrado lá ou acolá? Nós vamos se reunir no plano espiritual, em família, como já falamos, em amigos, independente de onde estejam os nossos ossos, de onde ficou os nossos corpos. Se fosse assim, o papai que desencarnou lá, não sei aonde está enterrado, eu não me encontraria com ele, porque está lá o corpo dele. Quer dizer, isso aí é apenas corpo, que foi enterrado lá ou acolá. Nada significa para o espírito isso aí. Agora, quando ele tem isso como meta, é sinal de inferioridade, sinal que ele está apegado a essas paixões. Deve considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família? Quer dizer, algumas pessoas têm lá um lugar no cemitério em que coloca todos os seus entes queridos que morrem ali. Isso é uma futilidade? Podemos considerar isso aí como uma futilidade? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que lhe dão os que assim procedem aos que lhes foram queridos. Conquanto, destituída a importância para o espírito, essa reunião é útil aos homens, mas concentradas se tornam suas recordações. É algo que devemos ter um grande respeito, um grande carinho. Não é uma futilidade, mas é algo para os que aqui ficaram. Para o espírito, não significa nada nesse sentido. Até porque, digamos que lá os nossos corpos estão todos juntos, mas eu desencarnei, tenho uma cabeça, uma maneira de ser, um padrão vibratório de uma forma, outro tem de outra, e cada um fica no seu cada um. Dificilmente vão se encontrar. Então, não é uma futilidade, mas é algo que satisfaz o homem. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhes prestam aos despojos mortais? Fica comovida com as honras que a gente presta a eles? Quando já excedeu certo grau de perfeição, o espírito se acha encomiado da vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que, nos primeiros momentos que se segue a sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes atribui ou se aborrecem com um pouco caso que façam dos seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns preconceitos deste mundo. Quer dizer, muitos ficam felizes, né, com a honraria que nós fazemos, mas também muitos se aborrecem. Muitas vezes, até lá no próprio cemitério, no momento do velório, tem muitas pessoas lembrando com saudade, fazendo prece, mas tem muitos que estão até criticando,
falando mal da pessoa. Outras vezes estão lá no velório com o maior conversario, falando um monte de coisa que não tem nada a ver. O que ele está fazendo ali? Eles foram ali para falar da vida dos outros? Foram ali para dar notícia ruim de um para o outro? Esquecendo o objetivo que era de estar ali em homenagem àquele que está desencarnando, fazendo prece, pedindo a Deus por ele, em silêncio. Silêncio respeitoso. Na capela, para o espírito que está desencarnando, quanto menos a gente tiver, melhor. Porque ali é lugar de silêncio respeitoso. Ali é um lugar em que as pessoas que vão devem estar ali imbuídas de prece, de sentimento de bondade, de amor, por aquele cidadão que está desencarnando. Nem sempre é isso que a gente vê. O espírito assiste o seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Muitos assistem quando tem mais consciência, quando desencarna preparado para aquilo, outros não têm nem consciência do que está acontecendo. Lisonjeia-se as concorrências de muitas pessoas em seu encerramento. Nós já assistimos velório de pessoas que levam um caderno para todo mundo que chega a assinar o nome. Pessoas que se vangloriam de no enterro de fulano tinha 1.000 pessoas, tinha 2.000 pessoas. Como é que o espírito se sente com relação a isso? Ele também sente esse prazer em saber que tem uma multidão no seu enterro? Lisonjeia-se as ocorrências que muitas pessoas lhe fazem no seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que o anima. Quer dizer, se for um espírito que está imbuído no desprendimento das coisas terrenas, que está envolvido com o crescimento espiritual, o que ficou, o que é material, não vai servir de nada para ele. Então é muito bom a gente saber disso. Uns, sim, vão ficar lisonjeados. Muita gente no enterro, outros não. O espírito é aquele que acaba de morrer, assiste à reunião dos seus herdeiros. Olha só, gente. Dos grandes sofrimentos de espíritos que deixam a herança é assistir à reunião dos seus herdeiros. Quase sempre para o seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga o valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos lhes pertenceiam e as decepções lhe causam lhe causam a rapacidade dos que entre si partilham os bens que ele deixado esclarece acerca daquele sentimento. Chegará, porém, a vez do que motivaram essa decepção. Quer dizer, para o espírito, muitas das vezes é uma grande decepção assistir à partilha dos bens que ele deixou para os seus herdeiros. Se ele não souber educá-los para receber aquela partilha, ele vai se decepcionar muito, porque ele vai assistir coisas que vai decepcioná-lo bastante. O instintivo respeito que, em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito de uma intuição de que tem a vida futura? Todos nós temos essa intuição, desde os tempos remotos. Um respeito aos mortos, um medo de muitos pelos mortos, uma preocupação com os mortos. Isso é uma intuição de que a vida continua, de que existe uma vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão se teria a esse respeito. Então é muito bom a gente lembrar disso, né? Essa preocupação que nós temos com os nossos entes queridos que desencarnaram já significa que a vida continua. Já é a certeza que nós temos que eles estão lá,
que eles continuam vivos, que eles continuam vivendo. Se nós não tivéssemos essa intuição, essa certeza intuitiva, nós não daríamos a mínima para isso. Morreu, acabou, deixa para lá, sumiu, desapareceu. Mas nós sabemos que não é assim, e nós sabemos que a vida continua, somos seres imortais. A morte apenas nos livra do corpo físico, mas continuamos a viver. Que Deus abençoe a todos.